o Dr. Pejman Samuri, que é membro do Corpo Américas da comunidade Bahá'í e doutor em Educação pela Universidade Federal de Brasília. A apresentação normalmente não entra em detalhes, mas nós sabemos que cada um deles realmente tem uma ficha de serviço e de competência muito grande. Portanto, boa noite, Pejman, seja bem-vindo e você está com a palavra. Por favor, fique à vontade. Bem, amigos, primeiro, muito obrigado, de verdade, pela oportunidade. Agradecimento à dona Guite, que tem, na realidade, esse fireside, essa reunião que é realizada de forma exemplar há muitos anos, né? Eu nem imagino quantas pessoas já passaram por aquelas diferentes salas ao longo das décadas que essa reunião acontece semanalmente, sem falta e tal. E agora a gente está num ambiente virtual, né? Então, inovando ainda mais e com tanta repercussão. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de estar no Fireside anterior, mas tive o privilégio de escutar o áudio da palestra do Irad e realmente fico impressionado com a resposta que os amigos estão dando e eu acho que é fruto também da condição que estamos passando e a sede de espiritualidade cada vez maior das pessoas e a busca de compreensão e entendimento. Então, eu sei que nesse encontro temos diferentes pessoas e de diferentes partes. Fico muito feliz de ver todas essas caras aparecendo de um lado do outro e na realidade, esse tema da ordem mundial, eu queria tratá-lo de uma forma bastante plena, né? Bastante aberta. E independente do nosso conhecimento da fé, mas eu entendo que todos os que estão, de alguma maneira, aqui conectados, desejam participar de uma reflexão que permita trazer um pouco mais os elementos da revelação de Baha'u'lláh para esse mundo e como, enfim, como isso pode ou não ser um caminho a ser trilhado, né? Então, estamos todos no mesmo patamar, independentemente se somos da comunidade Bahá'í como declaração de fé, como Bahá'ís e tal, ou somos simpatizantes, ou essencialmente estamos buscando. Acredito que todos que estamos aqui estamos buscando respostas profundas para nós mesmos, para nossas vidas, como também respostas para essa humanidade, né? Essa humanidade na qual a gente está avançando. Então, eu trago algumas ideias, por favor, não considerem como, obviamente, por mais que represente mas, obviamente, o que eu trago aqui são muito mais ideias ou reflexões, frutos de outras palestras, outras pessoas com quem eu tive o privilégio de estar ou escutar falando, ou das minhas próprias leituras e entendimentos dos escritos sagrados, mas todos estamos aprendendo, todos estamos no mesmo patamar, né, como buscadores, né? E eu acho que essa ideia de sermos buscadores é parte da nossa natureza humana, né? Da nossa natureza inata, né? De estarmos buscando entender as coisas, entender a realidade. Ver com os nossos próprios olhos, né? Não com os olhos dos outros, com as opiniões dos outros. Escutar com os nossos próprios ouvidos e estar muito atento aos diferentes elementos. E não subestimarmos realmente a inteligência humana, né? Às vezes, por exemplo, algumas pessoas
quando a gente fala, bom, eu vou abordar uma perspectiva dessa ou daquela outra ideologia ou religião ou crença, então, às vezes as pessoas dizem, não, eu não quero escutar porque isso pode prejudicar a minha maneira de pensar, né? Eu acho que com todas as coisas que têm acontecido com a humanidade, mais do que nunca devemos estar abertos a aprender. Temos a humildade de aceitar, de reconhecer que estamos muito, muito distantes de, obviamente, dar soluções aos problemas da humanidade, mas que estejamos, dentro das nossas condições, abertos a aprender, a experimentar, a refletir, a nos comunicar com mais pessoas para avançarmos no nosso entendimento. Não subestimarmos realmente a inteligência humana, o sagrado que existe em cada um de nós, de podermos nos conectar com Deus e podermos entender melhor as coisas da vida e do futuro. Então, eu queria trazer, então, talvez para alguns dos amigos que estão aqui, eu não olhei para todos, né? Talvez para alguns o conhecimento da fé seja muito incipiente, para outros um pouco mais avançado. Tem alguns amigos que estão aí que são meus professores, meus tutores, então eu fico extremamente honrado e tal. Mas eu vou estar ao longo dessa vamos dizer, dessa conversa, trazendo, obviamente, environmentos escritos da fé Bahá'í. E vou estar me referindo a essas figuras centrais da fé Bahá'í. Então, só para nivelar todo mundo, então, tem, obviamente, 3 pessoas fundamentais dentro da fé Bahá'í, pelo menos do que eu vou estar mencionando, que é Baha'u'lláh como fundador da fé Bahá'í, Abdu'l-Bahá, que foi depois o centro do convênio, ou seja, a liderança que conduziu a fé após o falecimento de Baha'u'lláh, o filho mais velho de Baha'u'lláh, e finalmente também Shoghi Effendi, né, conhecido como guardião da fé. Foi um neto de Abdu'l-Bahá e que também, até 1957, a gente teve o privilégio de ter a sua guia e a sua orientação. Então, desde então, o que a fé tem sido administrado desde a década de 60 até agora tem sido através da Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima da fé Bahá'í hoje no mundo. E ela, obviamente, também conduz e guia a comunidade mundial Bahá'í. Então, às vezes, eu vou estar me referindo a Shoghi Effendi, a Baha'u'lláh, a Abdu'l-Bahá, a Casa Universal de Justiça, então, para que todos os amigos entendam que eu estou me referindo a escritos da fé e estou me referindo a essas pessoas que existiram dentro da história da fé e também essas instituições que hoje administram a fé no mundo. Então, eu acho que uma das coisas que temos que ter em consideração é que vivemos na realidade não deve, na perspectiva Bahá'í, não é novo o que está acontecendo, né? Obviamente a gente não pode dizer que é uma experiência já vivenciada, não é uma experiência já vivenciada tudo que estamos passando hoje no mundo, não somente o caso da pandemia, mas as diversas forças que agem no mundo, né, que de alguma maneira influenciam a ordem no mundo, né? Então, e dentro dessa perspectiva Bahá'í, há muita clareza de que passamos por uma época onde os processos de integração e desintegração estão acontecendo continuamente, né? Então, nas explicações que Baha'u'lláh dava, era que a humanidade, na realidade, está numa fase crucial da sua evolução. E essa fase crucial é a fase da transição entre a infância e a maturidade.
E esse processo de uma consciência mais plena como humanidade e as necessidades de um mundo unido e tal, é que necessita, obviamente, passar por um período de transição. E esse período de transição é marcado também por muitas incoerências, né? Como etapas onde estamos nos definindo como humanidade, né? Então, estamos tentando entender o que significa não somente cuidar de mim mesmo ou de um grupo muito próximo a mim, mas o que implica, por exemplo, uma civilização mundial? O que implica um mundo, vamos dizer, unido? Ou o que significa? Então, essa transição que, obviamente, a humanidade está passando nesse momento são já eram previstos nos escritos da fé Bahá'í. Não como uma coisa apocalíptica, nem como vamos dizer, algo negativo, mas algo necessário de uma humanidade que está tentando se redefinir e de entender. E, às vezes, obviamente, nos escritos também fala que a humanidade, obviamente, vai passar por desafios, né? Ou vamos dizer, segue caminhos da conciliação, da consulta, da unidade, ou então realmente a humanidade passará por horrores inimagináveis, né? Porque naturalmente tudo que temos atualmente, por mais que esses avanços tenham sido extremamente significativos para a humanidade, mas é insustentável. Esse sistema é insustentável e por vários motivos isso já foi demonstrado, pelo olhar, vamos dizer, mais econômico, pelo olhar mais, vamos dizer, social, pelo olhar mais do meio ambiente. Então, todos esses olhares começam a evidenciar, e ainda mais, por exemplo, agora com a pandemia, então também fica muito evidente a nossa interdependência, né, a nossa conexão. Mas uma das coisas fundamentais nesse processo todo que a gente está passando agora é tentar responder a uma pergunta fundamental, né? O que, na realidade, a gente está tentando, de alguma maneira, responder a uma pergunta de quem somos, né? Quem é a nossa, a que grupo, na realidade, eu pertenço, né? Então, existem, na realidade, uma série de narrativas, né? A gente chama de narrativas, os amigos que são historiadores sabem muito bem disso, que é uma maneira de se explicar uma dada realidade. E as narrativas, obviamente, que dominam a nossa sociedade são as narrativas do mundo ocidental. E tem, obviamente, várias ideologias nelas inseridas, né? Por isso que, obviamente, a história que é contada no Brasil é uma história diferente do que é contada na Bolívia, é de uma história diferente que é contada no Chile, uma história diferente que é contada nos países do Oriente, né? Então, as mesmas realidades. Então, você vai perguntar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, você vai ter várias versões na América do Sul, porque cada um conta sobre a sua perspectiva. Então, muitas vezes, essas narrativas estão influenciadas por modelos, né, por maneiras de se pensar. E nesse mosaico da sociedade, né, parece que cada um tenta explicar a sua verdade, né, e a sua realidade, e como se o conflito fosse algo natural. Não há um questionamento de que haveria alguma outra possibilidade de contar a história da humanidade sem entrarmos muito como se fosse um pré-requisito explicitar que sempre grupos vão estar lutando pelos interesses próprios, ou seja, ou de pessoas, ou de grupos, ou de nações. Então, esse tem sido sempre a maneira de se contar a história da humanidade. E essa maneira de ver vamos dizer, a evolução e a humanidade levou, obviamente, à opressão, levou à tirania, levou a inúmeras guerras entre povos e nações.
E para reforçar todas essas narrativas, obviamente, está toda a filosofia moderna, né? A supervalorização da razão, inclusive, muitas vezes, negando a religião, né? E esse mundo secular, baseado muito em premissas materialistas, gerou, obviamente, uma série de ideologias como o individualismo, a competição e tal, e que geraram injustiças enormes na sociedade. E chegamos a um certo nível do que podemos dizer do que é a nossa ordem social, né? É uma ordem, muitos aspectos falida, incoerente, mas, enfim, foi o que até esse momento conseguimos avançar e tal. E, infelizmente, milhões de pessoas sofreram em consequência dessas ideologias e tal. Então, tem um pensador moderno, Murray, que diz que, na realidade, ele escreve um livro, se chama A Estranha Morte da Europa, né? E nesse livro ele traz uma questão fundamental da nossa sociedade hoje, que é a busca da identidade, né? Então, diz que, especialmente após a Primeira Grande Guerra Mundial, e depois seguido, obviamente, a Segunda Grande Guerra Mundial e todas as coisas que aconteceram, ficou muito evidente que passamos no mundo uma crise profunda de identidade, né? E quem sou eu, né? A que grupo eu pertenço, como eu me vejo em relação aos outros. Então, vamos dizer, essas ideologias relacionadas, obviamente, à identidade de cada grupo, de cada povo, não somente ela tenta explicar ou descrever quem eu sou, mas também explica como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono com outros grupos. E se criaram, na realidade, várias identidades, né? Temos um mundo cheio de... Cada grupo tem sua identidade. A minha identidade contra a identidade dos outros. E, claro que, então, como eu mencionei anteriormente, avançamos, ou seja, mesmo com todas essas incoerências, foi esse tipo de relações que, às vezes, geraram, vamos dizer, a humanidade que nós temos hoje. Evoluímos na ciência, evoluímos na tecnologia, aumentamos o arsenal de conhecimento sobre a realidade do mundo e tal, mas é evidente que não é sustentável, né? É uma ordem fadada a perecer, fadada à crise, né? E, basicamente, isso que estamos passando é reflexo dessa fragilidade desse sistema. Paula diz que o equilíbrio do mundo foi alterado pela vibrante influência desta nova e mais grandiosa ordem mundial. Então, Paula diz que a época que estamos passando, e essa época que, obviamente, ele traz uma revelação na perspectiva Bahá'í, ele traz uma revelação para a humanidade, para ajudar a conduzir a humanidade à sua próxima etapa na evolução, mas então a ordem anterior está abalada, ou seja, a ordem anterior está eu falei que a ordem anterior estava caindo e aí caíram todos, né? Eu também. Acho que você só que caiu. Eu saí do ar. Vocês estão aí me escutando? Sim, estamos. Estou ouvindo. Estou escutando sim. Só eu que caí, né? Eu falei que a ordem está demolindo, está caindo, então só eu que caí. Tá bom. Então, e o Guardião falava dessa... Na realidade, o Guardião dizia Shoghi Effendi, né?
dizia que esses processos de integração e desequilíbrio, ele já sinalizava várias coisas, né? Então, ele sinalizava que esse mundo, com base nas premissas que tem, então, cada vez mais vai se conduzindo pelos deuses do materialismo, do consumismo. Ele falava do aumento gradual das forças de corrupção, especialmente quando Joe Effendi se dirige aos Estados Unidos, ele fala dessas forças de corrupção, da lassidão moral e dos preconceitos que estarão cada vez mais evidentes, né, na sociedade. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Não estou querendo dizer que, olha, Joe Effendi, Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh já falavam a respeito disso, isso não é novidade. Não estou indo nessa direção. O que eu estou querendo enfatizar é que a visão, a perspectiva Bahá'í é muito mais ampla e explica com maior clareza o que estamos passando, do que necessariamente estarmos presos aos fatos que estão acontecendo atualmente no mundo. Então, obviamente, não estou dizendo que a perspectiva deve ser de ingenuidade e olhar para tudo isso e dizer isso não tem problema. Não é isso, não estou dizendo isso. Mas quando eu consigo olhar de uma forma mais ampla, então eu consigo ter esperança no que possa acontecer. Eu posso ter um entendimento de que há vários elementos que interagem com isso e que não é somente o que eu consigo ver de uma visão limitada e restrita, mas eu consigo entender numa perspectiva muito mais coerente, muito mais lógica da visão de Bahá'u'lláh. Então, na realidade, a visão de Bahá'u'lláh traz esperança, né? Especialmente num mundo tão machucado, com indivíduos, instituições tão falidas e tão em descrédito, né? Comunidades dizimadas. Então, a visão de Bahá'u'lláh é uma visão clara do futuro, né? Para onde vamos? Para onde estamos indo, né? Então, quando eu tenho essa clareza, então eu posso estar no meio da guerra, mas eu sei para onde a gente está indo. Mas estar no meio da guerra sem saber para onde estamos indo é talvez a pior das situações. Talvez a pior das condições é a ignorância da nossa realidade e da perspectiva de futuro. Uma pessoa que desconhece quem ela é e desconhece que sociedade é essa, então realmente é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que está perdida nesse. Então, voltando, claramente essa situação, é o exemplo da pandemia. Não quero muito enfatizar isso, porque eu sei que todo mundo está cansado de escutar sobre coronavírus, sobre a pandemia, e não vai ser esse o foco dessa conversa, dessa fala. Mas ela é um exemplo interessante. Ela gera, obviamente, tristeza, ela gera sofrimento, ela gera limitações. Então, todos nós estamos, de alguma maneira, limitados nesse processo. Mas quando temos a perspectiva da visão de Bahá'u'lláh, dos escritos da fé, então sabemos o que devemos fazer. Saber o que é preciso fazer é uma grande diferença. Faz diferença enorme nas nossas motivações, nas nossas prioridades, nas nossas alegrias, né? em que estamos dedicando nossas energias. Então, na realidade, uma das grandes responsabilidades diante desse grande privilégio que todos nós temos de ter acesso aos escritos de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá e de Joe Effendi, é que a exigência de tudo isso é que
efetivamente, isso tudo deve ser traduzido em ação, né? Essa visão de uma nova ordem mundial requer ações concretas, né? Não somente uma perspectiva romântica, de uma visão futura, de que o mundo, por exemplo, alguém pergunta e diz, e o que entendemos do tema da unidade, da humanidade, e a resposta é uma resposta muito abstrata. Não, a gente acha que a humanidade é uma só e que devemos estar todos unidos. Assim, esse discurso, de forma muito concreta, o que está levando, que transformações está gerando. Então, temos que ter, então, muita clareza sobre esse processo. Baha'u'lláh afirma, nos seus escritos, que as coisas que são necessárias para elevar a humanidade e solucionar os conflitos, ou seja, a sua revelação traz o que é necessário para essa transformação no mundo. E mais tarde, Shoghi Effendi explica que, naturalmente, traduzir essa revelação em prática é o maior legado que nós temos, mas que exige um entendimento muito mais profundo dos escritos da fé. E é sobre isso que eu queria um pouco falar nesse encontro nosso no Zoom, essa conferência, de entendermos um pouco melhor isso. Porque eu acho que a humanidade, hoje em dia, quando a gente fala da igualdade de direitos entre homens e mulheres, talvez há algumas décadas atrás tivéssemos alguns grupos significativos da humanidade que ainda pensavam diferente. Ou quando falamos da necessidade de eliminar os extremos de riqueza e pobreza. Talvez algumas pessoas, há algumas décadas atrás, poderiam questionar isso. Mas hoje, mais e mais, é evidente que esse princípio está inserido e é necessário termos na sociedade. Então, o que necessitamos, na realidade, é um entendimento mais profundo do que significam, do que representa as implicações da revelação de Baha'u'lláh para a humanidade. É sobre isso que eu queria falar, né? Falar de alguns elementos que estão nos escritos Baha'is, que dão maior fundamentação a essa ordem mundial que a gente está falando. A gente não está falando de uma ordem mundial pautada por um governo que domina todos os governos do mundo, né? Como uma pax romana, né? Uma paz romana que existe um império que domina a todos. Nem uma ideia de que cada um cuida de si, né? Mas na realidade, essa ordem mundial, ela exige, vamos dizer, elementos muito mais profundos, e a humanidade está indo nessa direção. Tanto é que, mesmo que a gente critique todos esses organismos internacionais, mas eu acho que, especialmente a Primeira Grande Guerra Mundial, com a Liga das Nações, a própria ONU se estabelecendo, são sinais muito claros de que a humanidade reconhece que ela não conseguiria solucionar os seus desafios se ela não estabelecer uma outra forma de se reorganizar, né, de se estabelecer no mundo. Mas então, nós que estamos aqui conversando sobre os escritos Baha'is e a relação delas com essa nova ordem, necessitamos nos aprofundar muito mais. O próprio Shoghi Effendi dizia que uma das coisas que ele lamentava às vezes era que, mesmo dentro da comunidade Bahá'í, quão pouco as pessoas entendiam o que implicava essa ordem mundial que Baha'u'lláh veio estabelecer, né? E quão poucos são as pessoas que dominam esses entendimentos ou estão se aprofundando sobre isso.
Então, eu queria trazer alguns desses elementos, né? Um dos elementos que eu queria destacar é um elemento da maneira como é contada a história e como Baha'u'lláh traz toda uma visão muito mais clara dessa narrativa. É uma história que Baha'u'lláh conta, né? E não é uma história que só envolve a um grupo ou uma população. Não veio, por exemplo, só para os iranianos, porque a fé originou ali, ou só para os brasileiros, ou só para um grupo mais de um dado, vamos dizer, nível social, ou de um certo grupo de países. Na realidade, Baha'u'lláh traz uma história que conta de como a humanidade está indo em direção à paz maior, né? Como ela vai em direção a essa unidade, né? E como, vamos dizer, vai fortalecendo, vai passando de um estágio da infância a uma maturidade coletiva. E essa história, então, ele conta que passa pela infância, adolescência, e tem suas implicações até chegar à maturidade. Explica que de clãs, tribos, cidades, estados, nações, e que também estamos agora nessa direção de estabelecer uma ordem global. Essa história também está plenamente conectada com a ciência, né? Ela na realidade valoriza a ciência, Baha'u'lláh explica, inclusive de uma forma muito científica as coisas e que impressiona os seus escritos, às vezes também relacionando com a biologia, relacionando com elementos da sociologia, de como a humanidade foi evoluindo ao longo e que na realidade todas essas etapas que passamos não foram simplesmente etapas de sobrevivência, mas etapas de consciência da humanidade, né? Há novos níveis de consciência que a humanidade foi chegando. Então, às vezes, a história é contada como tribos, estados, e mais que tudo numa perspectiva de sobrevivência, numa perspectiva da guerra, da proteção, e Baha'u'lláh traz uma perspectiva da evolução também da consciência humana, à medida que, obviamente, ao longo dos diferentes séculos e épocas da humanidade, foi sendo beneficiado da manifestação de Deus, da revelação de Deus. Alô? Acho que caiu. Eita. Que alguien cante, Luis Enrique. Caiu? Un intermeso, un intermedio con una canción. Vamos ter um pouco de paciência. Desculpa, amigos, caiu de novo. Sim, mas... Eu estou caindo. Desculpa que a internet aqui não está funcionando. Tudo bem. Então, eu acho que então essa história foi contada de forma diferente por Baha'u'lláh. E não somente isso, é uma história que inclui a todos os grupos, todas as pessoas, todas as nações do mundo. Não é uma história que está privilegiando a um povo específico, mas, pelo contrário, chama a todos serem protagonistas da construção de uma nova ordem. Não está dirigido àqueles que têm dinheiro, àqueles que têm poder, mas a todas as nações, a todos os povos. Também não é a ideia de que alguns pensam pelos outros, ou um grupo de especialistas vai sentar num canto e definir o que é necessário para a humanidade. Pelo contrário, que nessa visão que Baha'u'lláh traz,
Cada população tem que deixar sua marca, tem a sua cultura e deve contribuir para essa nova civilização. E essa história, obviamente, que Baha'u'lláh conta, ela evolui e está evoluindo. Obviamente, não é a mesma história da época de Baha'u'lláh, né? Então, passamos uma série de coisas. Alguns elementos poderiam, inclusive na época de Baha'u'lláh, não necessariamente estávamos falando de um mundo global, né, de um mundo unificado. Nem havia as bases necessárias para isso. Mas quando a gente compara com o mundo de hoje, é cada vez mais evidente, cada vez mais, mas que tem representado avanços muito significativos. A humanidade tem evoluído de forma muito significativa. Então, nesse novo protagonismo que a humanidade requer, é um protagonismo que todos, não somente indivíduos, mas instituições, sociedade em geral, participem. Cada um desses atores tem, vamos dizer, funções muito chaves, muito fundamentais. Por isso que a Casa Universal de Justiça falava, há mais ou menos 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, sobre a coerência que necessitamos ter cada vez maior entre os 3 protagonistas, né, que existem na sociedade, que é, obviamente, o indivíduo, as instituições e a comunidade. E como esses 3 atores aprendem a se relacionar. Essa fragmentação que existe hoje no mundo entre esses 3 protagonistas, né, não precisamos nem falar, né, um indivíduo centrado em si mesmo, que busca somente o seu próprio benefício, né? Basta ver a correria atrás de máscaras e sei lá, de medicamentos, de fazer isso, fazer aquilo, mas muitas vezes as pessoas não estão pensando na coletividade, mas é reflexo da própria, e quando aparece sinais de solidariedade, parece algo mágico, algo inclusive desumano, né? Porque o humano pareceria que era outra coisa. Mas muito pelo contrário, é exatamente pelo fato de que existe essa fragmentação nessa ordem, onde o indivíduo não sabe o seu papel, as instituições não assumem o seu verdadeiro papel e a comunidade não consegue o grupo, né? A visão que Baha'u'lláh traz, essa história que ele traz então esse protagonismo maior de todos os indivíduos. Então, cantando e falando essas frases, está na consciência, não reconheça, às vezes, muitas vezes desconhece a sua origem. Desconhece que, por exemplo, essa é uma frase ilustre de Baha'u'lláh. Mas uma das coisas importantes, talvez não tão profundas que a gente chegou a falar, é que essa frase de Baha'u'lláh, de que somos frutos de uma mesma árvore, ele exige uma nova identidade nossa como seres humanos, que devemos reconhecer que somos um só. Não tem espaço para você poder dizer somos frutos da mesma árvore, mas ele é laranja e eu sou pera. Nós e eles. Não existe isso mais. Se a gente realmente está indo na direção de estabelecer essa civilização global, estabelecer essa nova ordem mundial, ela não permite essa divisão entre nós e eles. Somos somente nós como humanidade, nós como
uma mesma raça humana. Quem são, se a gente pensar, se a gente está, às vezes quando a gente estava pensando no passado de forma nacionalista ou regionalista, podíamos falar nós e eles. Nós brasileiros e eles mexicanos. Nós brasileiros e eles, então a gente se divide, né? Ou nós da classe tal e eles da classe tal. Então a gente mentalmente divide e fragmenta, porque essa é a maneira de nos organizarmos quando não reconhecemos a unicidade da humanidade. Mas quando reconhecemos a unicidade da humanidade, quem são eles? Eles só vai permitir se for um alienígena. Mas qualquer pessoa do planeta Terra é nós. Todas as pessoas devem ser consideradas como nós. Devemos aprender a nos ver como um só. Então, aí volta um pouco também o aspecto sagrado desse processo, porque, obviamente, a gente está falando de aspectos, obviamente, de mentais, intelectuais, né? Mas é interessante como Abdu'l-Bahá diz. Abdu'l-Bahá, ele viajou ao Ocidente, ele teve viagens a diversos lugares para, vamos dizer, divulgar a mensagem de Baha'u'lláh. E um dos países que ele passou foi na França, e existe uma literatura também vasta a respeito das palestras que Abdu'l-Bahá deu em Paris, deu em Londres, né, em diversos lugares, nos Estados Unidos. E, em especial em Paris, ele diz que de nos vermos como um só exige, na realidade, olhos espirituais. Não é simplesmente uma questão lógica de aceitação conceitual. Ele diz o seguinte, que cada um vê no outro a beleza de Deus, revelada na alma, e encontrando esse ponto de similaridade, todos são atraídos por amor recíproco. Esse amor fará de todos os homens ondas de um só mar, estrelas do mesmo céu e frutos de uma só árvore. Este amor realizará o verdadeiro acordo, estabelecerá o alicerce da real unidade. Então, vejam quão profundo obviamente, as premissas vamos dizer, dessa unicidade da humanidade que Baha'u'lláh trouxe. E reconhecermos, amigos, que quando falamos que somos seres humanos, não somos seres animais. Podemos ter elementos animais, né? Sensitivos, dos sentidos físicos e tal. Intelecto, temos capacidades espirituais. Temos latente em nós capacidades e devemos exercitar tais capacidades. Essa é a missão, o propósito de qualquer ser humano no mundo, é exercitar essas capacidades que potencialmente tem. Todo ser humano tem. Todo ser humano criado tem essas capacidades espirituais. E um dos papéis da sociedade é proteger o direito de todos os seres humanos de poderem desenvolver tais capacidades. Porque quando distanciamos as pessoas disso, ou seja, desse propósito de desenvolver as capacidades, estamos distanciando as pessoas de serem realmente humanas. Então, quando olhamos ao nosso redor, olhamos esses bilhões de pessoas que existem no planeta. Então, somos cientes de que muitos estão em condições extremamente limitadas, de educação, de sobrevivência, de desenvolvimento de suas capacidades. Não tem o suficiente para comer, não tem a liberdade de poder ter uma saúde adequada, não tem a autonomia de poder ter uma educação adequada. Então, como queremos que essas pessoas sejam humanas? Como esperamos que essas pessoas realmente exerçam a sua condição de seres humanos? Então, em um outro texto escrito por Abdu'l-Bahá,
Todos esses livros, amigos, existem na editora Bahá'í, esses livros estão disponíveis em português, que se chama O Segredo da Civilização Divina. E foi um documento escrito no anonimato, num primeiro momento, para ser mais disseminado no Irã. É escrito por Abdu'l-Bahá e dirigido ao povo iraniano, né? E à condição, ao governo e ao povo do Irã. E, obviamente, esteve no anonimato para permitir a sua maior disseminação. Então. Mas tem uma parte que diz o seguinte: diz que uma investigação minuciosa revelará que a causa principal da opressão e injustiça, de iniquidade, irregularidade e desordem é a falta da fé religiosa no povo e o fato de que eles não serem educados. Então, Abdu'l-Bahá falava que então a fonte da opressão e da injustiça é o fato das pessoas não saberem, porque quando se fala falta da fé religiosa, não estamos falando da instituição religião, mas estamos falando das crenças fundamentais sobre quem eu sou, para que eu existo, por que eu existo. Então, quando a pessoa desconhece a sua realidade e também não tem a educação para discernir a realidade, então ela é exposta a inúmeras injustiças. Então, Abdu'l-Bahá segue esse texto e diz que quando, por exemplo, as pessoas são genuinamente religiosas e são letradas e bem instruídas e apresenta-se uma dificuldade, elas podem recorrer às autoridades locais. Caso elas não obtenham justiça e assegurem seus direitos, e caso elas vejam que a conduta do governo local é incompatível ao beneplácito divino e à justiça real, elas podem, então, levar seu caso a cortes superiores e descrever o desvio da administração local em relação à lei espiritual. Vejam como Abdu'l-Bahá explica com bastante detalhamento de como empoderar as massas para que elas possam buscar os seus direitos. E depois diz que essas cortes podem, então, solicitar os registros locais do caso, e neste caminho a justiça será feita. Atualmente, porém, devido à sua educação inadequada, a maior parte da população não dispõe nem mesmo do vocabulário para explicar o que ela quer. Eu pergunto a vocês, como está essa humanidade? Como estão os outros irmãos que são partes de nós, que são chamados seres humanos, que não têm esse direito a poder ter o vocabulário mínimo para poder dizer o que querem, o que precisam? Então, quando a gente vê como os recursos da sociedade estão concentrados, acho que causou espanto para muitos que desconheciam, como eu, de que quando o governo norte-americano tirou a sua ajuda à Organização Mundial da Saúde, aparece em segundo lugar o segundo maior doador, a Fundação Bill Gates. Então, é impressionante a quantidade de dinheiro, obviamente muito, vamos dizer, nobre da parte dessa fundação de estar ajudando, mas também, por outro lado, sinaliza o quão desigual, o quão injusto está o mundo. Então, só o fato da gente saber, pelos dados que aparecem, vamos dizer, algumas referências acadêmicas importantes, algumas delas mencionam que, por exemplo, temos 20 pessoas com mais de 650 bilhões de dólares em bens e patrimônio, enquanto 800 milhões ou 1 bilhão de pessoas atualmente estão desnutridos. Então, esse é um exemplo muito claro, né, dessas desigualdades. Ou até dados mais impressionantes ainda, de que 8 pessoas no planeta inteiro, na realidade, têm recursos econômicos equivalentes ao que tem
3,5 bilhões de pessoas. Então, como pode ser isso? Como que essa sociedade está buscando equidade, está buscando igualdade, Então, as suas premissas, os seus fundamentos estão equivocados. Então, é insustentável. Por isso que a gente fala de que necessita emergir uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial tem que estar baseado em algo muito mais concreto, muito mais sólido do que esses modelos que estão predominando na sociedade. Então, não é somente uma questão de distribuição de renda, mas o sistema atual rouba das pessoas o direito de serem humanos, rouba das pessoas a liberdade de poderem exercer essa condição de seres humanos. E liberdade que estamos falando aqui não é aquela liberdade promovida pela sociedade em geral, mas é aquela liberdade que os escritos da fé Bahá'í promovem, que é a liberdade que provém quando nós temos as condições de desenvolver as nossas capacidades e expressar o que realmente nós somos. Então, tudo que impede isso freia a liberdade, né? Obstaculiza essa liberdade. Liberdade de sermos humanos, liberdade que nos liberta da condição animal, de buscar simplesmente prazeres. Uma liberdade que empodera as pessoas. E essa liberdade, então, exige uma educação adequada. Então, a gente está falando de educação, mas não se trata somente de uma revisão da educação que está sendo oferecida para ser mais humano, mas necessitamos revisar a ordem econômica, a ordem política, uma ordem mundial que nos liberte do estado de terrorismo e de guerras que permeiam diversas locais, diversas regiões no mundo. O direito de desenvolver essa capacidade latente de sermos protagonistas da construção de uma nova civilização. Bahá'u'lláh já explicava que o propósito essencial dessa vida, por um lado, é conhecer a Deus, e por outro, é levar avante uma civilização em contínua evolução. Então, eu queria só mencionar, finalmente, o que, então, a comunidade Bahá'í está fazendo. Prometo que são as palavras finais. Eu não sei como, eu sei que estou demorando demais com essa fala, mas eu acho que o que a comunidade Bahá'í tem feito no mundo e há reconhecimento por parte de diferentes lideranças também no planeta, não somente de, por exemplo, pessoas chaves em governos, mas também diferentes relatórios que são, vamos dizer, registros, né, de órgãos internacionais de direitos humanos, de próprios representantes chaves dentro da Organização das Nações Unidas, de como, obviamente, vem a comunidade Bahá'í como uma comunidade que não somente está falando coisas ou desejando a melhora do mundo, mas realmente aplicando, realmente indo à ação. Então, alguns exemplos dessa influência da comunidade Bahá'í no mundo tem sido, por exemplo, quando a gente vê a Índia, né, e o quanto, historicamente, até hoje, existe muito marcadamente essa divisão de classes por castas, né, e o quanto a sociedade indiana sofria e sofre ainda por conta desses preconceitos. O quanto, realmente, quando a comunidade Bahá'í teve a possibilidade de trabalhar com bastante intensidade com uma dada população, quando a gente está falando de envolver a dezenas de milhares de pessoas de uma dada localidade, de uma dada região,
Quando isso acontece, como mudam essas coisas? Pessoas de diferentes castas se casam, pessoas de diferentes castas começam a comer na casa um do outro, pessoas de diferentes castas começam a ter seus filhos participando das mesmas atividades. Então, isso representa, é um exemplo muito concreto da transformação que a comunidade Bahá'í vem realizando no mundo. Outro exemplo fabuloso é o exemplo do próprio tema do preconceito racial, por exemplo, nos Estados Unidos. E o quanto esses preconceitos raciais ou de nacionalidade também têm marcado a essa civilização, e estão impregnados, às vezes, nessa cultura norte-americana. Mas o quanto mais e mais as atividades, especialmente nos bairros, em que a comunidade Bahá'í tem tido a oportunidade de trabalhar com maior intensidade, tem permitido, então, que crianças, adolescentes e jovens de diferentes origens, assim, de diferentes raças, de cores, pudessem estar, e de etnias, pudessem estar no mesmo ambiente, interagindo um com o outro, e vivenciando na prática uma sociedade sem preconceitos. Então, tem exemplos muito concretos, muito claros. E quanto mais a comunidade Bahá'í consiga avançar em tentar traduzir essa revelação de Baha'u'lláh em prática, então gera na sociedade exemplos concretos e vivos dessa esperança, não teórica, mas real, de mudança e transformação da humanidade. É isso que a comunidade Bahá'í, junto com todos os amigos que, de alguma maneira, simpatizam com os escritos Bahá'ís, está colocando em operação. Ou o que está acontecendo, por exemplo, na Colômbia. Na Colômbia, historicamente, como no Brasil também, a gente teve um problema, um desafio enorme entre o rural e o urbano. E o quanto os esforços da comunidade Bahá'í têm gerado uma valorização e uma identidade do povo do campo, de um balanço adequado em relação vamos dizer, ao desenvolvimento da educação, de outras frentes no campo, né? E de oferecer às comunidades rurais possibilidade de continuarem, possibilidade de se valorizarem, possibilidade de contribuírem para uma sociedade colombiana que possa harmonizar essa falsa dicotomia entre o rural e o urbano e que possamos ter uma sociedade muito mais coerente. Ou, por exemplo, uma sociedade como uma história que eu escutei da República Democrática do Congo, onde dizia que um povo inteiro está envolvido nas atividades da fé, e muitos de vocês conhecem o livro 1, e no livro 1 diz que nós não podemos, no livro 1 e no livro 2, que diz não roubar, os amigos especialistas do Instituto devem saber, mas é de não... Livro 1, obrigado, Nagit. Então, de não se apossar das coisas dos outros, mesmo que esteja morrendo de fome, né? Então, nessa comunidade, esse princípio foi tão profundamente analisado e arraigado que eles, então, toda vez que chega uma pessoa de fora dessa comunidade, eles dizem, olha, nós somos como uma família. Nós todos somos como uma família, porque a comunidade Bahá'í nos permitiu gerar espaços que consideramos toda essa população como uma única família. E lemos nos primeiros livros que esse é o comportamento que deve existir. Então, aqui não se rouba. Então, se roubar, todo mundo sabe quem é, né? Então, é esse nível de coerência, de transformação, de mudanças, né? Ou quando a gente vê uma região como Papua Nova Guiné, um país como esse, e vemos algumas ilhas remotas que, por toda a história, nunca tiveram acesso à educação,
E hoje, então, são populações que avançam em tecnologia, em agricultura, em organização da sua estrutura interna. É considerado um dos povos mais felizes do mundo. É considerado uma das regiões onde, mesmo com muitos desafios materiais, as pessoas estão satisfeitas, as pessoas estão felizes e elas estão evoluindo. E nas últimas 2 décadas, eles chegaram ao nível de oferecer educação a toda a nova geração. Então, fatos impressionantes que a comunidade Bahá'í tem demonstrado em diferentes partes do mundo, que exemplificam a possibilidade de traduzir a revelação de Baha'u'lláh em ações muito concretas. Então, o que eu acho que devemos realmente avançar agora, amigos, com essa fala, eu queria, na realidade, instigar todos vocês a podermos utilizar, inclusive, esse período que podemos, de repente, utilizar as redes sociais com mais intensidade e realmente nos aprofundarmos, imergirmos nos escritos de Baha'u'lláh. E não dizermos que eu sei. Nós não sabemos de nada, de verdade, nada do que os escritos sagrados da fé Bahá'í trouxeram, a gente realmente conhece. É muito pouco o que a gente conhece. E as implicações dessa revelação são vastas, são transformadoras, são extremamente profundas, tanto na consciência individual, como nas implicações para a melhora da sociedade. E esse é um momento muito claro de que necessitamos levar esperança à humanidade. E levar esperança, para mim, neste momento, significa levar a visão de Baha'u'lláh a mais e mais pessoas, porque elas têm o direito de escutar e de ter esse privilégio de saber que existe, sim, uma esperança para a humanidade, que existe, sim, a possibilidade de canalizarem suas energias para a transformação da humanidade. E que a isso possamos nos dedicar. Então, desculpa a extensão da fala, mas era um pouco isso que eu queria trazer. E eu acredito que uma das maneiras muito claras é que todos estejamos envolvidos em mais e mais grupos de estudo. A Fé Bahá'í oferece um instituto de capacitação, é um dos instrumentos que nos prepara para exatamente podermos servir a sociedade à luz da revelação de Baha'u'lláh. Então, é uma experiência que todos devem ser convidados, todos devem ter a possibilidade de participar. E também aqueles que gostam de aprofundar sobre outros temas, eu acho que é um momento para a gente poder intensificar isso, estudar mais e conhecer mais a respeito do que essa figura impressionante da história que é Baha'u'lláh trouxe à humanidade e as implicações dessa revelação no mundo. Ana? Bom, querido conselheiro Pejman, agradeço da parte de todos os ouvintes e gostaria de saber se você ainda tem um pouco de tempo para responder algumas perguntas. Neste caso, pediria aos amigos que têm perguntas para encaminhar por escrito e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu não garanto a resposta, né? Mas perguntas bem-vindas, claro. Realmente, quer dizer, não quero tomar tempo eu falando, mas eu acho que esta palestra desta noite tem uma grande importância para despertar dentro de cada um de nós essa vontade de conhecer melhor as armas, quer dizer, as armas do bem que Baha'u'lláh trouxe para nos orientar e
nos ajudar a construir esse mundo melhor. Então, não estamos desamparados, mas precisamos conhecer melhor as armas que estão à nossa disposição. Amigos, alguma pergunta, por favor? Querida Guite, você tirou seu vídeo quando você... É isso. Só para Cortou? voltar. Voltou. Então tá, desculpe. Ainda Temos uma pergunta Sim. aqui. Pejma, como Sim, podemos por favor. utilizar as redes sociais neste momento de pandemia para fortalecer as forças unificadoras da sociedade? Do José Mauro. Eu acho que podemos, na realidade, em termos de ideias, é um momento de utilizar o máximo da nossa criatividade e vermos de que maneira podemos contribuir. E tem inúmeros exemplos, né, sendo feitos onde as pessoas têm se ajudado mutuamente. Mas eu acho que algo muito especial que a comunidade Bahá'í deve fazer nesse momento, especialmente todos os que estão envolvidos nos processos, é que a comunidade Bahá'í traz uma visão de mundo e traz uma visão de esperança, mas não é baseado em uma esperança de algo repentino que aconteça, um milagre que aconteça. Não é essa a visão da fé. A visão da fé é muito mais baseado em um trabalho muito duro, de esforço sistemático, da necessidade de realmente nos desprendermos de muitas coisas e podermos dedicar muitas das nossas energias pelo bem-estar da humanidade, né? Então, e para podermos fazer isso, uma das coisas fundamentais é como traduzimos isso em ações que possam beneficiar a humanidade. Então, é claro que podemos ter ações beneficentes, é a nossa condição, não somente como grupo, mas como indivíduos solidários diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas eu acho que algumas das coisas fundamentais que nós podemos fazer são o que tem nas nossas mãos. Nós não representamos, esse mesmo grupo, o que nós representamos em comparação à população brasileira? Não representamos muita coisa. Claro que podemos dizer, não, mas todo esforço é válido, com certeza, todo esforço é válido. Mas como podemos melhor utilizar as nossas energias? Eu diria que, neste momento da pandemia, a melhor maneira de utilizar as nossas energias é como levamos mais e mais esses temas que, de certa maneira, estão nos escritos da fé aos diferentes níveis de discussão, né? Não somente dentro da comunidade Bahá'í, mas especialmente fora da comunidade Bahá'í, com os amigos, com outros amigos simpatizantes da fé, de como ampliamos essas conversas. Então, eu acho que um dos elementos fundamentais que temos nos nossos ombros, todos nós, é a responsabilidade de disseminar esses ensinamentos a mais e mais pessoas. Não com uma mentalidade de conversão, não com uma mentalidade de declaração de fé, mas com a mentalidade de que essa revelação é para a humanidade, não somente para uma comunidade religiosa, é para a humanidade. Ela leva esperança, ela coloca o ser humano na sua devida condição. E então temos que levar isso para a humanidade. Então acho que algumas ações práticas já estão sendo feitas. Tem grupos de estudo funcional. Tem vários amigos que nós temos. Então aproveitarmos esse momento e conversar com essas pessoas. E pegar alguns dos temas fundamentais e falarmos com essas pessoas. Se eu sou economista, como eu posso influenciar os meus colegas economistas nesse momento? Criar fóruns, falar com eles a respeito, e inserir alguns elementos dos ensinamentos da fé.
Se eu sou uma pessoa que acredita nesses processos que a comunidade Bahá'í está inserida de construção de comunidade, então o quanto eu posso efetivamente envolver a mais e mais pessoas para que façam os livros do Instituto e possam efetivamente elevar a sua capacidade. Se eu sou gosto muito da história, quero, na realidade, me aprofundar mais, eu sei de uma rede de amigos que também gostariam de estudar sobre isso, então como eu posso organizar? Então, na realidade, é a mesma coisa que estávamos fazendo anteriormente, mas com as limitações que a pandemia nos coloca e utilizando as ferramentas que estão à nossa disposição, como essa que a gente está utilizando agora. Então, temos algumas perguntas aqui, muitos agradecimentos, mas acredito que você já respondeu com essa sua fala agora. Se você quiser acrescentar, ele está perguntando de que forma mais sábia poder apresentar o conteúdo dos escritos Bahá'ís para uma pessoa que inicialmente pode apresentar algum tipo de preconceito aos conceitos Bahá'ís, né? Mas acho que você acabou de colocar isso. E tem uma pergunta que é mais específica, que é como tem sido os centros de capacitações online? Ok, né? Eu acho que a gente está experimentando. Eu também não tenho a resposta a essas perguntas. Para mim também tudo isso é novo e está exigindo de todos nós uma nova forma, um novo modo de operação. Eu acho que ainda é muito cedo da gente poder disseminar muito dessas experiências, mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, na Itália, que é uma comunidade que naturalmente sofreu as consequências dessa pandemia com bastante rigidez e o que aconteceu que todos nós sabemos, mas de como também eles foram utilizando medidas criativas. Por exemplo, esse período todo tem servido muito para que muitos pais, não somente pais de crianças Bahá'ís, mas pais em geral, têm pedido ajuda de como que podem educar seus filhos, como podem prover educação moral para os filhos, o que a comunidade Bahá'í tem para oferecer. E então a comunidade Itália tem tentado fazer uma série de coisas, uma série de esforços nesse sentido. Outro tem sido experiências, por exemplo, de pessoas de certa experiência numa dada área e que têm oferecido palestras, que têm de alguma maneira. Mas eu acho que em geral a experiência tem sido muito. Todos estamos aprendendo, né, a lidar com as tecnologias e aprender a utilizar esse novo cenário, né, e vamos experimentando. Me parece que está dando certo em muitos lugares e também está criando outras capacidades que nós não tínhamos anteriormente. Então, sempre olharmos também na perspectiva de firmeza, confiança. Lembram que Abdu'l-Bahá, os conselhos diante das epidemias que aconteceram na época de Abdu'l-Bahá, então ele pedia à comunidade Bahá'í que fosse exatamente a levedura, né, o fermento, o que traz esperança, né, traz que se distingue. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que todos nós devemos dar à sociedade. Nós não vamos entrar nas discussões políticas, nas discussões econômicas, nas discussões muito relacionadas a criticar um grupo ou outro grupo. Não é esse o nosso fim. Mas isso não significa que também nós não tenhamos opinião sobre esses temas e que não possamos também, de alguma maneira, influenciar essas áreas. Mas o que estou me referindo é que contribuições que nós devemos fazer, todos nós, né, é levar esperança à humanidade, né?
contagiar, né, radiância, firmeza, constância, exemplo de vida, solidariedade, fraternidade. Então, lembrando um pouco os conselhos de Abdu'l-Bahá na época, né, pedia então essa distinção de todos que conhecem a revelação de Baha'u'lláh diante da sociedade, né? Em momentos difíceis, nós sermos os pontos também de luz, os pontos de integração, os pontos de esperança para a humanidade. Se me permite, Ana, posso falar aqui? Sim, claro, querida. Estamos te ouvindo. Então, eu gostaria de pedir permissão para o conselheiro Pejman fazer um apelo aos jovens, ou menos jovens, mas assim, ainda jovens, membros da comunidade. Por favor, vocês que dominam as tecnologias, principalmente a internet, inventam, tragam ideias, nos mostrem, nos ensinem, porque eu, falando como a velha geração, realmente a gente não sabe, quer dizer, não sabia quase nada, agora eu aprendi pelo menos a usar o Zoom. Então, nos mostrem que tipo de coisas ainda podemos fazer através da internet para levar realmente a fé de Baha'u'lláh para todos os ouvidos e todos os corações. Mais alguma pergunta, amigos? Temos muitos agradecimentos aqui. Tem uma pergunta. Acho que a gente encerra com essa. Haverá uma ascensão planetária neste período? Ou o ser humano ainda demora mais um pouco? Bom, boa pergunta. Vamos lá. Eu falei que eu não tenho as respostas. Que boa defesa, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está passando por uma das épocas mais difíceis da humanidade, né? E seria cedo da gente... A própria Casa Universal de Justiça diz que as consequências, inclusive do que está acontecendo agora da pandemia, ainda não estão claros, né, das implicações disso e tal. Mas também sabemos que, historicamente, a humanidade também foi... o sofrimento, as dificuldades, também servem para a gente superar certas coisas, né, que às vezes seria difícil superá-las sem esse sofrimento, né? E que esse sofrimento todos estamos incluídos, né? Não pensarmos que um grupo específico estaria fora disso, né? Todos estamos envolvidos, todos estamos expostos a essas forças que estão operando e tal. E minha opinião pessoal é que ainda estamos no início de todo um processo, né? Provavelmente muitas coisas tem datas muito marcantes à frente e simbólicos para a comunidade Bahá'í. Eu imagino que muito também acontecerá nas próximas décadas, né? E para que efetivamente possa emergir uma consciência coletiva mais sólida, mais firme, né? Enfim, mas também entendamos que muitas dessas coisas, mesmo que essas injustiças sejam evidentes, se a gente não educar as massas da humanidade, se a gente não prover a elas as condições que eu estava mencionando anteriormente de serem humanos, dificilmente esse mundo muda, né? Porque cala no silêncio da ignorância, né? No silêncio de uma grande massa humana que não consegue
se expressar, né? Então, obviamente, pode acontecer tumulto, podem acontecer todas essas coisas, mas ainda não expressa as profundas transformações que a humanidade necessita passar. Então, de uma forma muito, não tão silenciosa agora, mas de uma forma que a gente gradualmente tem trabalhado em termos de agrupamentos, vizinhanças, em cidades, em bairros, mas é muito importante que a gente entenda a natureza do que estamos fazendo. Não estamos falando de número de atividades, estamos falando do quanto esses processos têm permitido com que populações humanas possam exercer a sua humanidade. Então, cada aula Bahá'í para crianças que acontece, então, é uma possibilidade de algumas crianças exercerem a sua condição humana e poderem expressar os seus pensamentos à luz da revelação divina. E isso não pode ser subestimado. E isso, na realidade, é o que vai gerar, então, nas pessoas, e quando a gente multiplica isso, mais e mais capacidade, mais e mais poder para poderem resistir aos desafios da sociedade e poderem também influenciar a sociedade. Bom, também estão perguntando qual vai ser o tema da próxima semana, então podemos adiantar que o tema é em busca da verdadeira conexão, que é para atender uma das perguntas da semana passada em relação a esse tema sobre conexão com o espiritual, com o divino. E a nossa palestrante vai ser Ana Paula, daqui no Machado, e vai ser uma grande surpresa para todos vocês conhecerem esta amiga maravilhosa aqui de Brasília. Então, agradecemos também a presença de todos. Sabemos agora que praticamente umas 200 pessoas participaram, porque havia casas onde havia 2, 3 ou até 5 pessoas presentes. Estamos muito felizes com essa conexão e agradeço especialmente ao conselheiro Pejman pela sua participação, pela tudo aquilo que ele compartilhou conosco. Uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Sextas-feiras, às 20 horas. Boa noite, obrigado. Boa noite. Parabéns. Até a semana que vem. Boa noite. Obrigado. Pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Tinha gente da Bolívia, do Chile também. Tem gente de todos os lugares. Aqui, Magali e Zeco. De São Paulo. Vanessa do Canadá também havia uma outra amiga do Canadá. ¿Dónde está Sandra? Con gusto. Chao, chao. Tu Bahá. Boa noite. Aí virou uma bagunça depois. Só sair. Regis! É a Regis! Estranho! Olá! Oi! Obrigada, Pejman! Saudade. Consegui escrever. Não no digital vai se dar mal. Companhia de escrever.